Olá, tudo bom? Eu sou Irineu, da Catequese Arquidiocesana de Manaus, e é uma alegria grande estar hoje aqui encontrando com vocês por meio do YouTube da Paróquia Cristo Rei Manaus. Nosso encontro hoje ele é bastante especial, porque nós estamos fazendo o terceiro seminário de catequese inclusiva, cuja temática é acolhida, metodologias e experiências. Como a gente tem vivido, sentido e intuído essa necessidade de reflexão. Para a gente fazer essa conversa, nós teremos a Renata Freire. Renata, que é especialista em relações familiares pela Faculdade Dom Bosco de Manaus, onde ela faz uma abordagem sistêmica. E ao mesmo tempo, essa menina muito simpática com quem a gente vai conversar, ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas, assistente social que atua na educação básica. Além disso, ela entra muito bem nesse universo que a gente está vivendo, que é a catequese. Ela atua como catequista há mais de 20 anos na Paróquia Cristo Rei, de onde nós agora estamos falando. Atuou como coordenadora paroquial, setorial, inclusive ajuda ainda hoje assessorando encontros de catequese, formação, liderança nas paróquias e áreas de nossa arquidiocese. Para ajudar a Renata nessa mediação, nessa conversa, nós também teremos a querida Adriana Melo Magalhães. A Adriana é psicóloga, mestre em Ciências e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará. Ela é pós-graduada em Educação Especial na perspectiva da inclusão pela Universidade Federal do Amazonas. É pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Instituto WP do Rio Grande do Sul e, como eu disse, ela tem graduação em Psicologia pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, aqui em Manaus. Então, é a partir do currículo, é a partir dessa apresentação que a gente começa a nossa conversa sobre catequese inclusiva, falando de acolhida, falando de metodologias e experiências. Eu espero que nós possamos ter uma boa convivência, um bom diálogo, um bom bate-papo. Renata, desde já a gente conta com a tua participação, conta com a tua presença. Como você se sente sendo chamada para essa experiência de refletir sobre a catequese inclusiva? Obrigada, Irineu, por toda essa apresentação. É uma alegria muito grande e é um desafio também trazer esse tema para esse momento do debate, que a gente vai avançando um pouquinho mais, né? Avançando para águas mais profundas, tentando alcançar cada vez mais outros públicos e fazendo aquilo que a igreja pede, que é dar uma atenção especial, preferencial aos pobres, né, aos excluídos. E a pessoa com deficiência são essas pessoas também. Então a gente precisa ter esse olhar, precisa fazer a catequese alcançar de algum modo, né, a evangelização desse público. E é nesse sentido que nesse momento, nesse seminário, nós vamos trazer essa temática da catequese inclusiva, que é justamente atender a pessoa na sua diversidade. E a gente de fato já faz isso, né? Porque a gente trabalha com as crianças muito pequenas, mas a gente sabe que tem idosos, os idosos com as suas características próprias da idade, e as pessoas com deficiência que vão chegando, cada vez mais a gente percebe que elas vão adentrando os grupos, ainda timidamente. Os catequistas, que a gente também percebe que nós temos catequistas com deficiência, e como é que eles vão se encaixando nisso, como é que a gente vai convivendo, como que vai interagindo. E vai ser esse momento assim de reflexão, é o que nós buscamos nesse seminário. E aí, nesse sentido, conversando nessa preparação, uma palavra que nos veio muito à mente foi a palavra acolhimento. Porque receber o outro na diversidade nos implica acolher. E a gente fala tanto de acolher, passou por essa pandemia e a gente falou tanto disso. E como é que a gente faz para acolher a pessoa com deficiência? E aí, nesse momento, eu já passo a palavra para a psicóloga, para a Adriana Magalhães, a quem a gente já agradece de antemão aqui por ter se colocado à disposição para dialogar, para contribuir.
e que com certeza vai falar muito bem pra gente aqui sobre acolhimento, não só em relacionado à pessoa com deficiência, mas o acolher que todos nós precisamos. Que talvez a gente possa fazer isso, né? Começa falando de acolhimento para depois poder dizer o que é catequese inclusiva, né? Isso. Então, boa noite a todos. Eu agradeço muito ao convite da Renata e estar aqui na companhia também do Irineu, né, nesse momento que nós estamos fazendo esse diálogo e não diria fazendo, mas ampliando o diálogo, né? Porque o conversar sobre a educação inclusiva, ela não é de hoje, né? Nós já estamos aí há muito tempo com esta bandeira levantada, né? E dizendo assim, ei, eles também são seres humanos, eles também precisam estar em sociedade, né? Então, que bom que eu pude acolher, né, esse pedido da Renata, que eu acho que é dessa forma mesmo, Renata e Irineu. A gente acolhe o pedido do outro, né? Se você tem um pouco, que você possa compartilhar e que você possa colaborar para que o trabalho realmente flua dentro de qualquer lugar, seja dentro de uma UBS, seja dentro das igrejas, seja dentro das escolas, né? Então seja na comunidade, num centro comunitário que você está ali, e a gente precisa realmente se acolher, né? Então assim, eu acolhi o pedido da Renata e do Irineu e eu chego aqui e eu sou acolhida por eles. Olha só como vai se dando, né, as relações entre as pessoas, relações interpessoais. A gente precisa se acolher, né? Nós não somos essa fortaleza que podemos ser fortes o resto da vida ou uma vida inteira, né? Nós precisamos estar aqui de mão dada, precisando acolher aqui um ou outro, e as crianças mais do que nunca precisam ser acolhidas, né? A gente precisa olhar para esta clientela que está chegando, para essas pessoas, seres humanos que estão chegando dentro das igrejas, das catequeses, né? Querendo também ter a sua caminhada de catequese, de crisma, né? Querendo ter a sua caminhada dentro da igreja, dentro dos movimentos, e antes de tudo eu preciso olhar para aquele ser humano que está ali. Porque limitação eu tenho. Olha só como é interessante. Tá eu, Irineu e Renata aqui. 3 pessoas que usam óculos. Temos limitações visuais. Eu, se tirar esse óculos aqui, dessa pessoa que vos fala, não enxerga um palmo à frente. Não vai, né? Então eu também tenho a minha limitação. E eu também preciso ser acolhida a certas coisas, né? Então eu preciso do óculos. O óculos é o meu instrumento, é o meu recurso, que eu não posso tirar, senão eu não ando, né? Então, a criança que tem uma deficiência visual ou uma baixa visão também tem a sua especificidade. A criança autista também tem a sua especificidade. Então, a gente precisa olhar primeiro o ser humano. Vem que eu estou aqui, vou caminhar junto contigo, né? O que nós vamos fazer? Não sei. De repente, eu passo 1 hora fazendo um planejamento lindo, maravilhoso, e chega lá, não é aquilo que vai de encontro com o que a criança está esperando. E aí, Renata, vai tudo por água abaixo. E aí eu já tenho que ter essa sensibilidade, interagir com essa criança, acolher essa criança, esse adolescente, né, e ver qual é aquela necessidade, o que ele está me trazendo, que eu tenho que fazer aí um remanejamento naquele momento para estar acolhendo esse catequizando que está lá na minha sala. Para incluí-lo, né? Para incluir, né? E vamos deixar assim muito claro, não basta ele estar dentro da minha sala da catequese, né? Isso é integrar. Eu integro ele ao grupo. Incluir vai muito mais além, é muito mais abrangente. Eu preciso fazer com que ele participe, né? Que ele também compreenda dentro da limitação dele, do caminhar dele, né? Aquele assunto que eu estou abordando naquele momento. O que ele vai precisar na caminhada, ele vai te dizer, né? Então, ou você tem que estar atento para perceber. Para perceber, né? Então, a parceria, o conhecimento, ele é fundamental para que eu realmente
acolha essa criança e diga: venha, que eu também quero você aqui na minha sala. Eu quero você aqui. Eu quero ajudar você a compreender esse mundo que é dentro da igreja, o que é essa catequese, o que é a primeira Eucaristia, o que você está fazendo aqui, né? O que é essa fé, né? Uma fé que é uma palavra tão abstrata, né? E que eles vão precisar da compreensão. Mas a gente vai caminhando aqui bem devagar e vamos entender cada caso que a gente precisa da sua especificidade para ajudá-los também nessa caminhada com Jesus. É isso mesmo, Adriana. E então nós aqui nesse momento nos sentimos muito acolhidos e passamos para vocês também esse acolhimento, esse afeto, né? Esperamos que chegue a você aí que está acompanhando do outro lado da telinha, e já agradecemos, porque nós sabemos que muitos catequistas contribuíram preenchendo o formulário que a Coordenação Arquidiocesana de Catequese encaminhou, enviaram suas perguntas, suas dúvidas, e foi com base nesses comentários que vocês fizeram que nós preparamos esse seminário, tá certo? Eu espero que alcance aí a demanda que vocês estão trazendo, e a gente entende que não vai responder tudo, mas quem sabe vem aí um segundo momento. A gente tem que pensar sempre, né, lá na frente. Quem sabe a gente consegue fazer um momento ainda maior. E aí nas perguntas de vocês, primeiro assim, disparado que vocês trouxeram foi a questão do autismo. Então isso dá a entender que o catequizando autista ele está chegando nas turmas de catequese. E aí muitas dúvidas. O setor Padre Rogério Rivoleto diz assim: como diagnosticar e introduzir dinamicamente a catequese para autistas em níveis leves? E aí a gente já viu aqui algumas palavras, né, Adriana, que já colocaram uma pulguinha atrás da orelha. Se diagnosticar, a Adriana vai já dizer, será que a gente faz isso? A gente pode diagnosticar? Ou nós percebemos sinais, né? E aí uma outra palavra, autistas em níveis leves. É isso mesmo? É assim, é essa nomenclatura? Como é que a gente pode, vamos dizer, classificar e lidar, né, com essas diferenças? Porque como ela já disse, cada pessoa é uma pessoa e cada autista é autista de um jeito. Não tem uma receita, uma fórmula, né, que diz que eles são iguais. Então vamos lá, Adriana, a gente pode diagnosticar e existe isso mesmo de níveis leves? Tem, mas assim, vamos por partes. Primeiro nós vamos entender essa palavra autismo, né? Então o que é uma pessoa com autismo? Então tem um neuropediatra, que o Clay Brits, vocês podem procurar aí no Google e acessar a página dele. Ele tem um instituto chamado Neurosaber, uma pessoa muito didática, muito clara nas suas palavras, né? Então assim, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele ainda está em estudo, né? Então já conseguiram descobrir que é um gene que sofre digamos assim, uma alteração naquele momento lá que a criança está em formação, né? O feto está em formação, então tem alteração nesse gene. Então estão agora na pesquisa para saber qual é esse gene, que é o Alison Muotri, que está lá nos Estados Unidos fazendo essa pesquisa. Ele é um verdadeiro pesquisador do autismo, uma referência, né, junto com o Clay Brits e junto com Gustavo Teixeira. Então são 3 nomes aí que vocês podem procurar no Google tranquilamente, vocês vão ler artigos maravilhosos dele, tá? Então é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então aí você pode dizer, mas como é que eu vou perceber? Eu posso perceber quando for bebê? Pode perceber, tem alguns sinais que a gente pode observar, né? Então tá lá na primeira infância, você já consegue observar algo diferente naquela criança, algo no desenvolvimento que te chama a atenção, né? Então nós geralmente não possamos até não ter filhos, mas a gente tem um sobrinho, a gente tem os alunos da catequese, nós não somos catequistas, digamos que da primeira vez, então em algum momento a gente já viu o desenvolvimento de uma criança bebê, até 1 ano de idade. Então a gente sabe que um certo mês ela começa a dar os bracinhos, que ela começa a sorrir, que você vai chamar o nome, ela vai te olhar. Então tem todo esse desenvolvimento que muitas vezes na criança que tem o autismo você não vai observar. É uma criança mais parada, uma criança mais retraída, uma criança que já não chora com tanta facilidade. Ao amamentar, ela não está naquele olho no olho com a mãe, né? Naquela troca. Então assim, a gente já consegue observar,
Então a pessoa que, vamos dizer assim, a criança, adolescente, a pessoa com o autismo, qual é a dificuldade que ela vai ter? É a tríade que a gente chama, é a comunicação, a socialização e o comportamento. Então eu preciso ficar atento para isso, né? Então às vezes como a gente mesmo fala, tem algumas estereotipias, né? Ou ela balança as mãos, ou ela dá uns pulos, ou ela fica rodopiando. Alguma coisa ela precisa ali naquele momento, ela pode apresentar que você pode achar que não faz parte de um desenvolvimento que você já está acostumado a ver dos pares dessa criança. Então você diz assim, tem alguma coisa aí, né? E aí eu preciso ficar muito atento para saber realmente se é autismo ou não. Mas eu sentei no banco da medicina? Não. A Renata sentou no banco da medicina? Também não. E o Irineu? Também não. Então quem é que pode dar esse diagnóstico? É o médico, né? É ele que é a pessoa que a gente pode até dizer que é chancelada para dizer o CID dela é esse, né? Ela tem autismo, ela tem deficiência intelectual, ela tem TDAH, então é o médico que vai dizer. Mas você, por fazer parte de um momento da vida dessa criança, você pode até, às vezes, chamar essa mãe e dizer assim, mãe, olha, eu observo que o Eduardo, ele se comporta assim, hoje ele ficou assim na catequese. Em casa, como é que ele é? Me conte, como é que a senhora faz para ajudá-lo quando ele apresenta tal comportamento? Quando ele fala tal coisa, ou às vezes eles não falam, quando ele gesticula tal coisa, como é que a senhora faz? Me ajude aí, eu preciso saber que é para me poder também ajudar o Eduardo quando ele estiver aqui em alguma dificuldade. Então, diagnóstico, somente o médico. A gente pode colaborar. Aí a mãe vai dizer assim, mas ele não tem nada, ele não tem nenhum diagnóstico, ele não foi para o médico. Então o que a senhora acha? Né, da senhora conversar quando a senhora for numa consulta com o psiquiatra ou pediatra, perguntar se é assim mesmo, se está tudo certo, né? E aí a gente vai conversando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pai e mãe não vai colocar o filho para ser chamado a atenção toda final de aula ou da catequese para dizer seu filho fez isso, seu filho fez aquilo. Isso é muito constrangedor, isso é muito triste, sabe? Porque ele sabe que o filho tem uma dificuldade, isso é fato, ele sabe. Mas às vezes ele está num processo que ele não foi aquele filho que ele idealizou, sabe? Não foi aquilo que ele esperava, ele planejou de uma forma e ele ganhou a dádiva diferente, o presente veio diferente, né? Então ele esperava que viesse com os laços dourados, Irineu, e não veio, veio de uma outra forma, e é filho. Esperava cisne, veio patinho feio. Exatamente, e é meu filho, não é? Eu amo meu filho, eu quero meu filho participando dos lugares onde eu vou, eu quero meu filho frequentando onde eu possa frequentar, né? Porque senão, o que seria da sociedade se eu tivesse que esconder todas as vezes as pessoas que não seguem aquele padrão? Eu teria que esconder, como já viveram muitos anos atrás, escondidos, né? As pessoas ficavam realmente dentro de casa, sem vida social. E quem é que consegue viver sem uma vida social? Né? Se a igreja faz parte da vida social dessa família, então vamos ajudar essa família. A gente não pode fechar portas, a gente não pode violar o direito de ninguém, né? Porque eu também, quando violam o meu direito, eu pulo logo, né? Eu também quero ser atendido nos meus direitos. Então, se eu estou aqui para evangelizar, né? Se eu estou aqui para amar como Jesus amou, para servir como Jesus serviu, então vamos caminhar juntos sem realmente estar cobrando, sem estar julgando e sem estar criticando. Como você falou, a gente não pode diagnosticar, não. Mas a gente, de algum modo, talvez com sensibilidade, pode ir detectando sinais. Sim, né, e pode chamar essa atenção, família para né? conversar. Gente, o diálogo eu acho que é a melhor saída para tudo. Né?
Às vezes a mãe, talvez às vezes a mãe acha assim, não, mas ele sempre foi assim mesmo. E ela pode se acomodar de tal maneira que ela não consegue perceber a necessidade da atenção Até que o filho fato que ela já deve ter adaptado. A linguagem, né, o olhar, o gesto, tudo ela pode ter adaptado em casa. Né? E aí ela já sabe tudo que ele quer. E às vezes assim, só no olhar já consegue se comunicar. Ela convive, né? E convive. Né? Aceita, mesmo muitas vezes sem saber de fato o que é que o filho tenha, né? Exatamente. Até porque... Fica assintomático. Até porque, Irineu e Renata, quando eu digo o meu filho é autista, o que a gente ouve? É fato Meu isso. mundo caiu. Não, notícias, né? Eu chego na escola e digo assim, vocês têm vaga pro quarto aninho? Temos. Qual a idade do seu filho? Ah, ele tá com 9 anos. Com 9 anos, ele tem 9 anos. E aí começa a fazer a matrícula tudinho. Quando ela pega o diagnóstico e diz assim, ele tem autismo. Ah, eu acho que eu já não tenho mais a vaga. Eu pensei que eu tinha uma vaga no quarto ano à tarde, mas parece que não tem mais. Portas fechadas. Portas fechadas. Olha o julgamento. Olha aí a crítica. Agora te coloca no lugar dessa mãe. Olha, catequista, o meu filho tem autismo. E aí, Renata, aí o que você vai dizer? Diz assim, olha, mãe, eu nunca trabalhei com um autista, então eu não sei o que fazer, eu não tenho como receber. E será que vai ter mais uma porta fechada? E será que eu também, eu acho que eu nem posso aceitar, porque talvez eu também não saiba nem ajudar e não saiba como fazer. Talvez até possa mais atrapalhar. Talvez eu não consiga realmente fazer com que ele receba a primeira Eucaristia, então é melhor a senhora levar ele para casa. Tá certo isso, Renata? Não, de jeito nenhum. É por isso que hoje a gente está aqui trazendo esse tema, agradecendo às catequistas Francinete, Onélia, Celi, que trouxeram essa questão do autismo e perguntam como devemos agir quando uma criança é autista. E aí, conversando com a Adriana, não é só a criança, né? Ela vai crescendo, vai continuar sendo adolescente, um jovem, um adulto autista. Então, ele vai ter que ser incluído na vida social, na vida da igreja, porque ele vai continuar crescendo, se desenvolvendo. E isso me lembrou uma outra situação que a gente já encontrou, né, de catequizando os autistas, que quando é criança, a Adriana vai poder já falar um pouquinho mais disso aí. Quando a criança até consegue se incluir no grupo, participar mais das atividades, das brincadeiras, até por ser criança, né? E aí, como vai crescendo, vai ficando adolescente, tem algumas modificações na questão do autismo, não é assim, não é verdade, Adriana? No comportamento, uma questão já do isolamento, e isso com certeza vai impactar nas relações, na vida escolar e também na vida catequética. Ele não deixou de receber ali o ensinamento da escola e também o ensinamento da fé, só que ele está mudando. E aí a gente pensa assim, mas quando ele era criança, ele se entrosava no grupo, agora ele não se entrosa mais. Mas por que será? É que entra aquela história do nível leve que tinha sido perguntado ali atrás. Não, mas assim, o que a gente pode dizer de nível, né? Então a gente, em qualquer patologia, em qualquer síndrome, em qualquer doença, a gente sempre tem os níveis leve, moderado e severo, né? O severo. O leve, o que eu poderia dizer para vocês, assim, para a gente não ter uma enxurrada de informações, mas que vocês possam guardar informações fundamentais. Quando eu falo um autista leve, eu falo daquele autista que não precisa 100% de uma pessoa que esteja ali com ele mediando as situações. Quando eu já tenho um moderado, eu já tenho uma pessoa que depende de alguma forma, né, daquela pessoa, às vezes para se alimentar, às vezes para se vestir, às vezes para ir ao banheiro, né? Então ainda não tem aquela autonomia toda. E quando eu falo, né, do severo, é aquela que precisa totalmente, né? Então o leve ele pode não precisar em algumas situações, o moderado parcialmente e o severo totalmente. Então, totalmente ele vai precisar de uma pessoa que esteja ali sempre auxiliando nas atividades da vida diária e também, às vezes, até numa questão de locomoção, dependendo, a gente não sabe, né? Às vezes pode ter aí alguma outra situação associada, né? Uma condição associada e ele também possa, mas ele vai depender, o severo, da pessoa o tempo todo ali com ele, auxiliando para que ele realmente possa caminhar junto com a turma. Entendi. E aí, Adriana, tem uma outra situação, não só em relação ao autista, mas as outras formas de deficiência que a gente vai verificar aqui também, mas o autista, o deficiente intelectual,
para nós da igreja, da catequese, não necessariamente ele precisa acompanhar o mesmo plano, o mesmo tempo de preparação, né? A gente como catequista pensa que tem que ter o mesmo rigor. Se todos os outros vão ficar 3 anos, então ele vai ter que ficar 3 anos. Se a catequese dura 1h30, ele vai ter que ficar 1h30. E não é bem assim, porque ele tem uma condição que é diferente, né? Ele tem uma especificidade, uma necessidade de cuidado, uma limitação do quanto ele consegue acompanhar aquele grupo naquela determinada atividade. E o catequista ele precisa se adaptar para isso, não é, Adriana? Com certeza. E assim, a gente também precisa entender algumas coisas, Renata. A criança com autismo, né? Então ela já tem uma dificuldade de olha só, comunicação, interação e comportamento. Tu imagina a pessoa ter que ficar 4 horas sem ter estabelecido ainda uma comunicação com aquela pessoa que está passando conhecimento para ela, né? Vai ficar complicado para o catequista e para o catequizando, para os dois. Então, assim, se ainda não tem uma comunicação estabelecida, então, assim, no primeiro momento, não vamos com tanta sede ao pote, né? Vamos ficar, a mãe pode ficar ali perto, né, de repente, para ele não se sentir assim, que tá sozinho, que não tem ninguém, porque ele vai sair da convivência da família e vai passar umas horas com o catequista uma vez na semana. E até que ele consiga, né, se sentir naquele ambiente. Então, a primeira coisa, ele precisa se sentir confiante. Eu posso confiar no Irineu que na hora do meu sufoco ele vai me ajudar, né? Então eu preciso ter muito claro. Só que para o Irineu ajudar o catequizando, ele tem que conhecer, ele tem que ter esse conhecimento, né? Então o meu planejamento ele vai ser adaptado, vai ser adaptado. Eu vou fazer aquele meu planejamento, aqueles meus recursos que eu possa usar com toda a turma, e eu tenho que fazer a flexibilização, que é o que a gente fala. Eu vou ter que flexibilizar para atender o meu aluno autista. A necessidade dele, né? Então, assim, se eu trabalho 3 horas com toda a turma, eu com certeza com ele talvez trabalhe a metade, 1h30. Né? E dependendo se ainda não conseguir estabelecer essa relação, esse vínculo de confiança, talvez fique 30 minutos, 40 minutos, né? Então, inicialmente vão ficar 20. Se ele sentou, olhou para você, participou de alguma atividade, ótimo. Mãe já pode levar. No próximo, vão aumentar mais 20 minutinhos ou mais 10 minutos. Aí, fazendo uma coisa gradual, né? Aí cada um vai saber como é que vai conduzir o seu catequizando, né? E de repente pode até acontecer dele nem querer ir, dele gostar tanto de você, de se sentir tão acolhido por você, ele vai querer ficar as 3 horas dentro da sala. Aí cabe a você realmente não deixá-lo de lado, integrado e sim incluído nas suas atividades, né? Então isso é realmente muito importante. Agora, o que eu também quero dizer para vocês, nessa questão da comunicação, eu preciso ser clara, objetiva, e eu não posso usar como é que eu posso falar? Daqueles bordões que a gente utiliza, que é tipo assim, amanhã vai chover canivete. Eu não posso ser literal, né? Porque se eu for literal com eles, né, se eu usar essas formas de expressão, eu vou apavorar o meu autista, o meu catequizando. Porque ele vai entender que amanhã vai chover o canivete, então eu não vou sair para lugar nenhum. Então eles são exatamente assim. Então você precisa ter muita compreensão do que você vai falar, um policiamento na hora que você for falar, né? Porque eu também já vi umas situações na escola que a professora disse assim: hoje a nossa aula vai ser diferente, nós vamos fazer uma vaquinha, porque nós vamos comprar tal coisa, né? E vamos montar aqui uma salada de frutas. Gente, vocês imaginem na cabeça do autista, entendendo literalmente a tua palavra, que vocês vão fazer uma vaquinha. Olha, pensa o desespero desse aluno. Como que vai fazer uma vaquinha? Como que ele ia fazer uma vaquinha, Irineu? Para depois fazer uma salada. Para depois fazer uma salada de fruta. Entendeu? Então, eles não têm essa compreensão. Eles não têm. Então, se você disser que vão juntar o dinheiro para fazer tal, é todo muito passo claro, né? a passo. De forma muito metódica, né? Muito. E outra coisa, se vocês montarem uma rotina com eles, sigam a rotina.
Se tiverem que alterar essa rotina, avisem com antecedência. Porque se alterar a rotina com ele ali no processo, tem ali uma desestabilidade emocional e aí você talvez perca o seu catequizando. Então assim, não façam pegadinhas e nem surpresas. A rotina deles tem que ser, e é isso que faz eles se regularem. É que eles meio que É se a autoprogramam, rotina, né? exatamente, é a rotina. Então se você tirou dali, você já destabilizou ele. Então tenham muito cuidado. Que é interessante que a Renata, a gente tá aqui meio que nesse diálogo de olhares, né? E eu lembro que eu estive no mini retiro, não vou dizer quando nem onde. Sim. Tem um certo tempo, pouco mais de um ano, eu estava no mini retiro e uma tia que toma conta de um menino com autismo, ela disse, olha, vai ser difícil para você porque ele é autista. Aí eu, tá, mas eu vou tentar falar com todo mundo, mas com ele também. E essa fala com ele, enquanto que eu falava com todo mundo de forma geral, com ele eu falava direto no olho. Falava de maneira que eu acho que eu consegui atrair a atenção dele. Né? E parece que é um pouco esse caminho, né? Sim. Você não perder o grupo, mas ele perceber que ele está sendo acolhido, incluído, né? Entendido. Exatamente, entendido. Não é porque naquele momento ele se desestabilizou, porque ele foi pego de surpresa por uma situação que ele não pode ser acolhido. Ele pode e deve, não é? Porque imagina, eu às vezes quando me surpreendo com alguma coisa, né, eu já fico parada ali, feito uma estátua, sem saber como sem reagir, saber, né? eu digo, meu Deus, já fiz de tudo, né? Já vi de tudo nessa vida, né? Imagina alguém cheio de condicionamentos, então, né? imagina uma pessoa que já tem uma dificuldade de processar toda a situação, né, para estar ali naquele momento, para estar ali participando, para estar ali querendo se incluir, né, e você vai colocando de escanteio. Não, gente, são seres humanos que pensam da forma deles, mas pensam, que também têm afeto, têm as suas emoções, tudo no formato dele, no desenvolvimento, num pensamento de cérebro diferenciado do nosso, mas são seres humanos, né, que devem ser amados, respeitados, acolhidos e valorizados também. Por que não? Como pessoas. Como sabe? pessoas que também têm as suas superações, que também têm as suas conquistas, né? Às vezes a gente diz assim, olha, o fulano conseguiu dar o laço no sapato. Aí a pessoa que está de fora do contexto diz assim, nossa, mas estão aí Para eles é um avanço. valorizando porque deu um laço no sapato. Gente, para quem tem limitação e tem dificuldade, é a mesma coisa que você acertar na Mega Sena. É a mesma coisa, né? Então a gente precisa também dar essa valorização para eles. E aí a gente pergunta, será então que esse catequizando ele tem condições de receber o sacramento da Eucaristia, o sacramento da Crisma? E a gente sabe que já tem paróquias que estão conseguindo lidar, que estão vivendo essa experiência. Recentemente aqui na Paróquia Cristo Rei nós passamos por essa oportunidade, junto com a família, junto com o catequizando. E é nisso que a Adriana veio trazendo aqui. Ele vinha para os encontros de catequese, ficava o tempo que ele podia. Teve algum momento que ele precisou ficar mais em casa devido à questão de cuidado de saúde, né, um acompanhamento. E assim que ele retornou, nós conseguimos trazer de volta para os encontros e preparar para o sacramento da Eucaristia. Mas com esse cuidado, nesse momento ele não está mais junto com a turma, naquela rotina do encontro de catequese, né? Leitura, canto, oração. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos nos preparar para esse momento que é receber a comunhão, a hóstia. E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá para dentro da igreja, vou juntar o grupo, vou fazer junto com ele, vou passo a passo, cada momento, no tempo dele, ele vai entender. Quando chegar a vez dele, ele consegue fazer, né? E foi uma experiência maravilhosa, que os pais estavam preocupados, né? Se precisava ficar segurando ele pela mão para levar, e ele conseguiu fazer sozinho. Porque isso é interessante que vai mais a questão vivencial, né? Vivencial, precisa fazer. E assim, tanto o diácono quanto o padre tiveram esse cuidado de ter essa fala geral, mas também de ter essa fala
direcionada para ele, de trazer a questão mais concreta do que a gente está falando, não ficar só no abstrato, né, de realmente, se a gente está falando do fogo, da vela, ter a vela, ali, ter o ciro naquele momento, isso auxiliou bastante. Então, trazer isso para dentro do encontro de catequese, com certeza vai ajudar, independente até mesmo de ser pessoa com deficiência, de ter autismo ou não, ajuda muito as crianças e adolescentes a compreenderem melhor a questão da fé, né? Que é uma palavra tão grande e ao mesmo tempo, né, às vezes abstrata. Abstrata, exatamente. E aí a gente vai avançando, porque esse tema é muito bom, mas nós tivemos aqui catequistas do Parque 10, setor Parque 10, que perguntaram sobre duas situações, né? Já vou trazendo duas aqui para Adriana. Uma que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente ouve muita gente falar assim, o meu filho é hiperativo, aquele catequizando é hiperativo. Será que é hiperativo mesmo, né? Será que a gente já está dando diagnóstico antes de ter passado pelo médico? E como é que a gente vai lidar com essa criança, né, com esse adolescente? E aí depois eu passo o outro desafio para Adriana. Vamos lá, Adriana, fala do TDAH. Então, olha só, gente, o TDAH. Então, aí já está dizendo, TDAH, transtorno, né, com déficit de atenção e hiperatividade. Então, se a criança já chega, né, o catequizando, a pessoa tem um déficit de atenção, né, e um déficit de atenção e hiperatividade, vocês imaginem, né, como é que vocês vão ter que trabalhar, né? Porque a atenção, o foco dele, se estiver aqui e estiver no raciocínio legal, ele vai te acompanhando. Se de repente tu tá ali apresentando alguma situação, algum conteúdo para ele e que não despertou a atenção dele, já foi, o foco já foi embora. Fez um barulho ali, o foco já se perdeu, né? Já bateu ali na janela, já foi. Então, assim, e ainda tem algumas pessoas que têm o déficit de atenção, mas não tem a hiperatividade, é o TDA. E tem outras que são contempladas com os dois, do tipo combinado, como falamos. É o tipo combinado, é a atenção e a hiperatividade. Mas a gente precisa entender, Renata e Irineu, que essa hiperatividade não é a hiperatividade daquele que fica se balançando, daquele que fica se mexendo, não é essa distração. É a hiperatividade cerebral, está muito acelerado, né? O pensamento é acelerado, tudo é muito acelerado, tudo é muito lá na frente e às vezes acaba se perdendo nesse processo. Até às vezes quando acha que está escrevendo, até às vezes nós que não somos, temos hiperatividade, mas a gente está aqui escrevendo aqui a todo vapor, quando a gente vai ler, engolimos algumas palavras e a gente acha que na cabeça estava a palavra, mas pro papel ela não foi, né? Então você imagina a pessoa que tem o transtorno, como é bem diferenciado, né? E às vezes esse TDAH ele vem também associado ao que a gente também já via, até que tem umas pessoas que perguntaram sobre o TOD. O transtorno esse é o próximo ponto, a Adriana já está se adiantando. O transtorno, porque assim, às vezes ele vem com essa comorbidade, né? Imagina se ele já tem o déficit da atenção, ele tem a hiperatividade e ainda tem o TOD, que é o transtorno desafiador opositivo. Né? Então são aquelas crianças que têm dificuldade, pessoas que têm dificuldade a seguir regras, a aceitar a tua determinação, a aceitar a tua ordem. Tu imagina, né? Então quer dizer, a gente aí tem um cuidado dobrado para trabalhar com esse catequizando. Eu tenho que sempre sentar com a família e conversar. Não tenho como. Se a família chegou aqui, olha, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, meu filho tem TOD. Então eu preciso sentar com essa família, eu preciso ler sobre isso. Aqui nós estamos somente fazendo um ampliar, né, de uma reflexão de pessoas que estão chegando na igreja e que a gente precisa conversar sobre. Não tem como já fechar os ouvidos, né, e fechar os olhos e dizer assim, a gente vai levando, não é, vai levando. É muito sério, né? Então as pessoas precisam também fazer parte dessa sociedade, fazer parte dessa instituição chamada igreja. E precisa compreender o que é, tanto que a gente fala aqui, o que é essa fé, o que é esse Deus, né? O que é o Espírito Santo. Então eu preciso ter o conhecimento, né, do transtorno, sentar com essa família e dizer assim, como é que você reage a isso quando ele perde o foco, quando ele está fazendo a tarefa, como é que ele faz,
né? O que mais chama atenção, como é que ele aprende melhor, porque ainda tem isso. Porque isso é interessante, que eu percebi que nas perguntas do pessoal do Parque 10, eles perguntam o que é e como lidar. E como né? lidar. E aí eu percebo na tua fala, Adriana, que é fundamental que o catequista ele caminhe lado a lado com a família, com o responsável por aquela criança, para poder entender suas crises, seus momentos, suas ações e reações, né? E a partir daí você também meio que fazer uma espécie de, não vou falar de sistema preventivo, mas ficar atento para justamente saber agir, ter um plano. Por exemplo, se ele tem, olha, já é o desatento, né? Ele é um TDAH, já é desatento. E aí você vai lá e vai dizer, fulano, você ainda não fez a atividade? Pronto. Aí se ele tem o TOD, não, se ele tem o TOD associado, ele não vai aceitar. Não fiz e nem vou fazer. E aí? E aí você, como é que fica nessa relação lá dentro da tua sala de aula, que tu tens um conteúdo para te trabalhar com eles, para desenvolver, e aí tu já travou ali meio que um entrave ali entre você e o catequizando, né? Então assim, você jamais, se vocês chegarem a ter, a mãe dizer tem TOD, vocês jamais vão usar um tom hiperativo. A questão de pedir, da de conversar, jamais. Chegar de forma imperativa. Você vai ter que ter uma comunicação muito assertiva aí e dizer, olha, oi Renata, tudo bom com você? Hoje eu preciso que você me ajude numa situação, pode ser? Então eu vou te dando as orientações e você vai me ajudando, tudo bem? Renata, hoje você é a minha ajudante do dia. Eu não sei como é que você tá, mas hoje você vai me ajudar. Vocês estão percebendo aí como que pode ser, como pode ser a linguagem, a atitude, tom de voz, o olhar frontal, né? Exatamente. E às vezes você olha com um sorriso e você ganha uma criança. Né? E às vezes você fala de uma forma que a criança diz, meu Deus do céu, eu quero ir embora daqui. Socorro! Eu estou na sala da generala. Não quero mais voltar, eu quero ir embora daqui, não gostei. Né? Aquela tia, que eles chamam muito de tio e tia, aquela tia muito chata, aquela tia muito brava, não é? Então a gente precisa ter essa flexibilidade no nosso trato, principalmente com essa clientela. Né? A amabilidade, a gentileza, ter essa capacidade da empatia, não é? Olha, Irineu, quase todos os dias eu trabalho junto com a Renata, gente. Quase todos os dias eu digo, gente, cadê a empatia? Né? Cadê aquela frase tão bonita? Ai, nós estamos no momento de sermos empáticos, de termos empatia. Então, cadê a empatia? Né? E eu digo que a empatia por si só, ela não vai colaborar muito não. Mas a empatia, né, associada à compaixão e o altruísmo, aí eu digo que vai. Né? Porque eu posso dizer, eu sei me colocar no lugar da Renata. A Renata tá com uma dor de cabeça hoje eu ajudo ela, tudo bem, mas é aí ela que se dane. Né? Eu não tô nem lá para dizer assim, Renata, tu precisa de alguma coisa? Renata, em que eu posso te ajudar? Tua dor de cabeça tá em que intensidade? Você realmente está bem? Você consegue fazer essa atividade? Se colocar no lugar e oferecer. Não é? Não é só eu me colocar no lugar e caminhar e deixar a Renata lá no sofrimento e vou-me embora. Não né? não é só ter pena, né? Mas é ter a atitude e estender a mão, né? E ajudar. Caminhar por quê? junto. Porque é o próximo que está ali comigo, né? Porque eu quero vê-la bem. Eu não quero que ela sofra. Ela já está sofrendo pela dor de cabeça. Mas eu também preciso ajudá-la a sair dessa dor de cabeça. E eu faço porque gosto, porque amo, porque gosto de servir. Né? Porque estou aqui para servir. É o dar de si, né? Justamente para que o outro... Exatamente. E olha só, nós perguntamos aí no nosso formulário se vocês têm catequizando com deficiência, já tiveram ou tem na turma. E aí 49% disseram que sim, que tem ou já tiveram contato com algum catequizando com deficiência. E entre as deficiências que mais se destacaram, aparece aqui a deficiência intelectual. E a gente tem uma pergunta aqui, como catequizar pessoas com deficiência intelectual? Então, Adriano, o que seria essa deficiência intelectual? E aí, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode favorecer uma inclusão desse catequizando? Olha,
de todos eles, todas as deficiências que a gente vê, com exceção dos deficientes visuais e dos deficientes auditivos, mas os outros, a gente precisa ter muito trabalho concreto, muito visual. Então essa é uma forma de fazer esse trabalho, não tem como ser diferente, né? Porque com o transtorno, com o comprometimento cognitivo, então existe essa dificuldade mesmo de desenvolver esse pensamento, essas associações, essa compreensão. Então para eles é muito mais difícil, né? Então quando eu levo um material concreto que ele possa realmente compreender e entender que no dia a dia dele ele vai utilizar e de que forma ele vai utilizar, né, para ele vai ficar muito mais fácil. Então, na deficiência intelectual, além de ter, né, o comprometimento cognitivo, eu também vou ter um comprometimento adaptativo. O que é esse adaptativo? É a convivência nas sociedades e as atividades da vida diária. Então, eu não posso fazer por ele, né? Eu não posso pensar por ele, eu não posso resolver por ele, mas eu posso dar as ferramentas para que ele compreenda que ele precisa resolver de alguma forma, né? Então, por que a gente bate tanto na tecla, né, de crianças quando chegam, recebem o diagnóstico de deficiência intelectual e dizer assim, vamos trabalhar o autocuidado? O que é esse autocuidado? É as atividades da vida diária. Né? Então eu quando trabalhei também, trabalhei uma época na APAE, então eu dizia, gente, os pais não são eternos, as mães não são eternas, né? As pessoas não são eternas, então o cuidador que está ali, realmente às vezes muito próximo, é o pai e a mãe, né? Então eles precisam dar essa autonomia, eles precisam dar essa independência para eles, então eles precisam fazer. Ah, mas vai demorar, vai sair mal feito, não interessa. Interessa que ele aprenda. A gente só aprende a fazer fazendo, né? Renata, você aprendeu a dirigir olhando o Nathaniel? Nunca, muitos anos olhando, não conseguia. Aí eu tive que realmente colocar a mão no volante pra coisa fluir, né? Fluir, exatamente. É exatamente isso, eu preciso fazer, né? A gente olha aqueles chefes de cozinha, que eu amo cozinha, adoro cozinhar. Então eu amo ver aqueles chefes de cozinha fazendo aquelas comidas maravilhosas, né? Mas se eu não for para lá tentar, né, ter todas aquelas etapas lá, tudo bem bonitinho, né? Então se eu não treinar, eu não tenho como aprender a fazer, né? Então é muito complicado. Então quer dizer, é o aprender fazer fazendo. E é o aprender a ser sendo, né? Sendo, né? Então eu não posso usar, né, a fantasia, né, do outro, né, e dizer assim, olha como eu sou isso, como não. Eu tenho que ser realmente o que eu sou e ele tem a dificuldade, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mãe, você ajudando a igreja, me ajudando enquanto catequista, nós vamos fazer um bom trabalho com seu filho. Ele é muito bem-vindo aqui nessa... Eu só preciso saber realmente como é que a senhora cuida dele, o que ele já consegue fazer, o que ele não faz, ele consegue se alimentar, ele não se alimenta, ele sabe se servir, ele não sabe se servir, né? E aqueles que são os moderados, às vezes eles vão precisar, né, de um apoio mesmo ali perto, muitas vezes até para a questão de ir ao banheiro, da higiene, do autocuidado. Então também tem que ter, de repente, dentro da catequese, Renata e Irineu, eu vou precisar de uma pessoa que fique dentro da sala, para que seja o meu apoio para essas situações, para que eu não fique sozinha, né, enquanto catequista lá, mas que tenha também uma pessoa de apoio, até para ajudar esse catequizando. Pode ser até mesmo a mãe, né? Pode ser a mãe, não tem problema nenhum. Já tem essa afinidade, já tem esse vínculo, né? Então é realmente dar essas mãos, né? E vamos lá, vamos caminhar, que vai dar certo. Deu certo nas escolas, deu certo na educação, então dentro da igreja também vai dar certo. Pode e vai dar certo, eu tenho toda a certeza. E a gente vem para um outro ponto aqui, que é a questão da acessibilidade. Tiveram vários comentários, viu, Irineu? Inclusive, né, os catequistas colocaram assim, de que forma nós podemos incluir essas pessoas, tendo em vista que, dependendo das limitações físicas, precisa de uma atenção maior.
se faz necessário espaços apropriados. Infelizmente as nossas igrejas não estão adequadas, né? De fato a gente vê que as nossas igrejas foram construídas às vezes com escadas, né? Com muitas divisórias, assim, uma série de dificuldades, e hoje a gente está tendo esse outro olhar, que as igrejas precisam ter rampas, né? Os próprios banheiros têm que ser adaptado, porque se usa cadeira de roda, a porta tem que ser ampliada para poder, né, entrar com a cadeira de roda. Então, assim, a gente também vai encontrar essas pessoas que têm a mobilidade reduzida, ou que usam cadeira de roda, ou que usam um andador, ou que usam uma bengala, né? Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade de fazer essas adaptações, né? Então, o que acontece? Eu sempre percebo que, Renata, que essa acessibilidade, né, as barreiras que a gente encontra, que eles encontram enquanto deficientes, elas são muito mais de atitudes do que de infraestrutura. Porque de infraestrutura você dá um jeito, você tem aqui uma escada, você joga uma rampa ali de ferro, pronto, acabou, já acabou. Agora de atitude ela é mais difícil. Complicado. Ela é muito mais difícil. De novo, né? volta para a história da acolhida, né? Volta para a acolhida, volta para a empatia, volta para a compaixão, volta para o altruísmo, né? Então, assim, as questões de acessibilidade estruturais tem como resolver. Agora, a atitudinal, não. A atitudinal ela também tem, desde que a você se gente permita, queira, né? A gente se permita. Você precisa se permitir para, Uhum. né? Você precisa se permitir ser um catequista que agora vai trabalhar dentro da inclusão. Isso mesmo. Considerando um catequista, catequizando como sendo aquele que necessita ser valorizado, visto, percebido, e não eu chegar, despejar meu conteúdo, trabalhar o meu método, né? Que precisa ser olhado como ser humano. Como ser humano. Como pessoa, assim como eu. Antes de qualquer coisa. Um ser humano. Uhum. E aí a gente tem um público que está geralmente na nossa comunidade, está nas celebrações, muitas das vezes, e está chegando na catequese ou quer chegar. A gente vê que é bem reduzido as comunidades que fazem esse modelo de catequese, que é a catequese com os surdos, né? Pessoa com deficiência auditiva. E aí, muitos apelos também, viu, Irineu? A gente precisa de mais intérpretes de Libras nas celebrações, precisa de catequistas que, né, tenham feito curso de Libras, que saibam essa linguagem e que possam ajudar. Acho que é algo que, assim, nós, enquanto igreja, a gente precisa se organizar para trazer cursos, para trazer capacitações ou para informar mais aonde conseguir, né, fazer esse tipo de curso. E aí, uma curiosidade que eu vinha conversando com a Adriana, a questão no momento da confissão, como é que fica então, né? Como é que faz a comunicação? Pode ter um intérprete de Libras naquele momento ali, né? Que o padre está fazendo o sacramento ali da confissão, da penitência. Se o padre não consegue ler, né? Se o padre não souber Libras, padre, eu sinto lhe dizer que vai ser ali na canetinha. Vai ser ali no caderninho. Uma confissão escrita. Uma e depois confissão assinada. Escrita, né? Então o que vai acontecer? Não pode, porque não tem o sigilo da confissão. Né? Eles não fizeram dizendo que tem o sigilo da confissão, então só é ele e o deficiente auditivo. Se o padre não sabe Libras, vai no caderninho. E aí, se o catequizando, né, com deficiência auditiva ainda não estiver alfabetizado, vai escrito lá, e aí o padre vai escrever, né, e depois ele leva. E aí essa situação. Então, quer dizer, até os padres agora vão ter, né, que aprender Libras. E aí a pergunta é, será que é só o outro que tem limitação? Ou eu também tenho limitação porque eu não consigo me comunicar com o outro? Sim, mas se eu não sei me comunicar, ele sabe Libras, né? Ele tem a língua brasileira de sinais. Eu não tenho, eu também tenho uma limitação. Eu também estou limitado. Estou limitado. Quando eu saio daqui e chego, por exemplo, na Argentina, que eu não tenho o idioma da... Não sabe falar espanhol? Não sei. E aí? Estou limitada. Se eu sair daqui e for para os Estados Unidos, quando o americano chega aqui, que ele não sabe falar português, ele está limitado, não é? Então, assim, não adianta dizer, eu sou 100% tudo de bom, eu sei tudo, não sabe? Todos nós temos limitações. Todos temos limitações, todos os dias aprendemos alguma coisa, todo santo dia. E eles têm muito para ensinar pra gente.
muito. Vocês realmente vão se apaixonar. Eu me apaixonei pela educação especial, trabalhei mais de 10 anos com a educação especial e sou uma apaixonada e não admito nenhum distrato, não admito nenhuma exclusão, não admito. Somos todos seres humanos, cada um com a sua especificidade. Isso mesmo. E aí a gente vai avançando um pouquinho mais, né? Algumas catequistas aqui perguntaram, a Rai Caranhas, a Sasha e a Socorro, do setor Maria Mãe da Igreja, fizeram uma pergunta que assim, é um compilado de muitas perguntas que vocês enviaram aí. Mas é assim, olha, quais subsídios, né? Quais materiais, roteiros lúdicos, técnicas, dinâmicas dentro do aspecto evangelizador que pode ser aplicado nos encontros de catequese com catequizandos de diferentes faixas etárias e que se encaixam em uma catequese inclusiva. E aí eu disse assim, essa aqui vai para o Irineu, que conhece aí vários autores. O Irineu foi premiado. Do Brasil inteiro, vai poder iluminar alguns nomes aqui que vão nos ajudar, né? Sabendo que a gente não tem uma receita pronta, mas algumas dicas com certeza são importantes. Diga aí, Irineu. Renato e Adriana, vocês me colocaram numa situação bastante interessante. E é interessante quando a gente olha para essa questão, não é? Porque receita não é um bolo que a gente vai fazer. Negativo. Mas a gente já tem algumas reflexões, já tem algumas referências de subsídios voltados para isso. Quando a gente olha, Paulinas tem material produzido, pelo menos 3 livros muito bons que a gente pode depois encaminhar para vocês como referência. Paulos também tem, inclusive a Paulos agora está lançando um material lá do Padre Jordélio com Eduardo Calandro, e que vai justamente oferecer um referencial para isso. E uma coisa que chamou a atenção, pelo menos na catequese dos pequeninos, ou pelo menos ali iniciando o processo eucarístico, a Arquidiocese de Porto Alegre, junto com a irmã Maria Aparecida Barbosa e o Dom Leomar, eles fizeram um subsídio muito interessante sobre a catequese inclusiva. É como se fosse um gibi, são 58 páginas, e vai trabalhando o conteúdo da fé de uma forma adaptada, resumida, bem direta. E é interessante que isso também responde a uma pergunta que estava lá atrás: qual o tempo da catequese para o pessoal que está nessa condição, né? Então, como dizia a Adriana, se a gente vai fazer um encontro de 1h30, com ele meia hora, 45 minutos. E aí se o programa da catequese eucarística se estende por 3 anos, com eles a gente vai ver como que trabalha aí um período menor, 6 meses, 8 meses, procurando ver que respostas ele está dando, né? Então é fundamental entender que não é eu transmitir o conteúdo, mas eu perceber como é que ele está assimilando, que resposta ele está dando. E isso serve para todas as catequeses. Né? Não é eu preocupar em desenvolver um programa, é eu perceber se ele já dá respostas de amadurecimento, compreendendo aí a tal da fé que a gente está falando tanto, né? Mas, além dessas referências que eu falava, o Rogério Bellini também tem um material muito bom, né, para fazer essa catequese lúdica. E se a gente quiser usar a arte como uma ferramenta que auxilie, a gente tem aí o material da Irmã Natividade Pereira. E eu gosto muito da Irmã Natividade porque ela própria, ela vive essa condição, né? Com o cadeirante, com toda a sua limitação, mas é uma mulher que usa as mãos, usa a boca, ela, de algum modo, ela vive complementando aquilo que em algum momento faltou. Então a gente percebe que em nada ela tem deficiência. O que não tem aqui, ela aprendeu a usar ali. E eu acho que a gente lembra daquela senhora que ficava ali na 7 de setembro, né, que tem alguns anos que ela faleceu. Ela ficava só aquele tronquinho ali na almofada, deitada sobre um tapete, mas ela pintava com a boca. E era uma coisa muito bonita. Então, gente, como dizia a Adriana, como já falou a Renata, a deficiência nossa está muitas vezes no querer. Né? Então, nas nossas atitudes. E tem mais uma situação. Independente de tudo isso que a gente está trazendo aqui, alguns casos tem que ser levado para o conhecimento do seu padre, do seu pároco.
para que ele possa dar essa orientação, né? Nós temos alguns casos e sempre levamos isso para o nosso pároco. E ele coloca que algumas situações, eles nem vão realmente, essas pessoas não vão ter essa condição de acompanhar o encontro de catequese, vamos dizer, assimilar como os outros vão fazer. Ele vai ter um modo próprio de aprender, né, tudo isso. Mas ele pode sim receber o sacramento da Eucaristia, receber o sacramento da Crisma. Não é um critério obrigatório que ele tem que ter 1 ano, 2 anos de catequese. Mas um mínimo de vivência, de compreensão e de respeito pelo sacramento que ele possa lhe demonstrar é o suficiente para que ele possa receber o sacramento. Então, se já está na comunidade. Se já está na comunidade, se a família acompanha, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado, né? Num conjunto de situações. Então, assim, na dúvida também inclui o padre aí nessa conversa, para ter esse outro olhar. E aí vocês vão ter uma decisão bem mais acertada. E vai ter situações que, no caso da Crisma, até o bispo às vezes deve ser consultado. É verdade, gente. A gente está caminhando aqui para o final, ficaram assim muitas provocações, né, no nosso formulário de perguntas aqui, várias temáticas, inclusive, que não tinham a ver exatamente com o tema desse seminário, tá? Mas assim, eu vou passando aqui para o Irineu, que vocês sabem que ele é da coordenação arquidiocesana, né, de catequese, então ele vai ouvindo um pouquinho e aí, quem sabe, a gente tem outros momentos. E algumas situações aqui, por exemplo, olha só, da questão da deficiência psicossocial, né? Até eu vinha conversando com a Adriana que aí tem muito a ver com os transtornos. Como é que fica? Uma catequista pergunta, do setor São José Leste, ela pergunta assim: terá formação para os catequistas sobre esse tema? Então, será que a gente pode pensar em aprofundar algo sobre isso, né? Pensar a questão das emoções, dos sentimentos. A gente está vivendo um tempo aí que tudo muito aflorado, né? A depressão, a ansiedade, muitas situações que já existiam, estavam aí, e que agora parece que assim aflorou tudo de uma vez e transborda na vida familiar, na vida escolar e também na igreja de algum modo. E a gente tem que se preparar para isso. São provocações. Uma outra provocação aqui, da catequista Olívia, ela gostaria de saber, principalmente no psicológico, pessoas que são tímidas, que passaram por alguma situação de violência, né? Seja doméstica, algum tipo de violência. E a gente sabe que, infelizmente, nós temos catequizandos que chegam relatando situações muito delicadas, e nós, como catequista, o que nós temos que fazer como cristão e como cidadão, acolhendo, orientando e muitas das vezes tirando daquela situação de violência. Quem sabe é um tema que a gente pode, é um tema para um outro seminário, para um outro momento, a gente não vai conseguir incluir, mas eu já estou passando tudo para o Irineu saber aqui, viu, gente? Para a gente, né, ter esse momento aí. E aí eu pergunto aqui para a Adriana, já finalizando, a última pergunta aqui para a Adriana, como que nós vamos abordar essa situação da pessoa com deficiência na catequese com a turma, com o grupinho, com os outros catequizandos e também com os demais catequistas? Qual deve ser o nosso olhar, né? Como que eu vou conduzir para que esse processo seja da forma assim, mais tranquila possível? Partindo do princípio que nós estamos com um conjunto, né, de catequizandos que vão desenvolver aí ao longo de um tempo um aprendizado, né? Então vão fazer uma caminhada aí por um tempo. Então eu preciso conhecer quem é o Irineu, eu preciso conhecer quem é a Renata, eu preciso saber qual é a limitação da Renata. Isso a gente chama dentro da psicologia, na abordagem da TCC, de psicoeducação. A gente precisa informar para esses colegas, né, para os seus pares, o que é que o Irineu tem e o que é que a Renata tem. E como nós podemos ajudar eles dois para nós caminharmos todos juntos, né, nessa caminhada aí para a primeira Eucaristia ou para a Crisma, né, não sei, dependendo de onde ele estiver. Mas eu preciso esclarecer, eu preciso dizer, olha, o colega ele tem uma dificuldade, ele tem uma alimentação para isso, mas não é que ele precise ser excluído, ele pode estar junto sim. Nós precisamos prestar atenção nisso, nós precisamos ter o cuidado com aquilo, quando nós formos conversar nós não podemos falar dessa forma. Eu acho que essa orientação cabe muito bem para qualquer lugar, em qualquer instituição que as pessoas precisam estar ali frequentando, né, uma vez ou com mais frequência, 2 ou 3 vezes, ou seja, a pessoa precisa utilizar daquele lugar. Então as pessoas precisam conhecer. Hoje em dia a gente não pode mais dizer, eu não quero saber das deficiências, eu não quero saber dos transtornos, eu não quero saber das doenças, porque elas estão
na sociedade. Então, se eu me sinto uma pessoa que sou participativa e que vivo em sociedade, eu preciso conhecer. Eu preciso saber aonde é que eu estou caminhando e quem são essas pessoas que estão junto comigo. Né? Às vezes tem aquela pessoa que diz assim, a gente não pode dizer qualquer coisa para Renata que ela se melindra logo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai conversar com a Renata. Né? A gente não tem essas histórias no nosso trabalho, nos vizinhos, né? Na nossa convivência, nós temos. Então nós também temos que ter esse respeito com esse catequizando, que sim, que tem uma deficiência, mas que ele está ali e ele também quer caminhar junto, ele também quer fazer parte dessa instituição, né? Que é a igreja, que todo mundo busca um acolhimento. Né? Então todo mundo busca vir à igreja, por quê? Qual é o sentido? Por que você vem para a igreja? Por que a Renata vem para a igreja? Né? Eu venho para a igreja porque eu me sinto muito bem conhecendo a palavra, louvando, orando, agradecendo. Né? O conviver, né? O conviver, né? Tem as pessoas, eu participo das mães que oram pelos filhos e eu acho fantástico esse movimento. Fantástico esse movimento de você se unir com outras pessoas para rezar, para pedir, para clamar. Eu tô apaixonado pelo movimento. Pelo movimento, né? Então, assim, você tá ali junto, pedindo por outros filhos que você nem conhece, mas você tá ali no servir, acreditando que Nossa Senhora de La Salete vai ali, talvez até nem um tempo mais próximo, né? Acelerar aquela tua espera, aquele teu milagre, aquela bênção que você tá buscando, né? Então é esse estar junto que a gente realmente precisa estar se informando. E olha, eu vou dizer para vocês, tem muitas mães que estão ali orando, pedindo pelo seu filho que tem transtornos alimentares, que tem transtornos mentais, que são privados de liberdade, que estão no meio das drogas, sabe? Então ali naquela oração, e a gente acaba conhecendo cada uma daquelas mães que estão ali. É um movimento lindo, é um movimento maravilhoso de você estar ali acolhendo aquelas mães que muitas vezes chegam ali com o coração... de joelho para que os filhos fiquem em pé. Exatamente, de joelho quero ficar de joelhos e ver meus filhos de pé. Então é exatamente isso, é você saber quem é esse catequizando que está e informar para os seus pares o que ele consegue fazer e o que a gente pode ajudar a fazer e como a gente vai poder ajudar, que não é de qualquer forma. Esse é o processo da psicoeducação. Da psicoeducação. É a informação, não tem como ser diferente. É uma informação diferente. que não pode ser reprisada, né? Ela tem que ser compartilhada. Justamente para facilitar que a atenção seja dada até de forma para que adequada. Eu também não fique, né, fazendo com que a criança crie, né, rótulos, apelidos, que é horrível. Viva numa bolha, né? Que às vezes a criança, na sua inocência, na sua brincadeira, começa a apelidar sem saber que o outro tem um comprometimento, que ele não é assim porque ele quer, né, mas que ele tem uma alimentação e ele tem uma dificuldade talvez ali de uma compreensão, de entender o que está acontecendo ali. Quer dizer que é capaz até de ter visto a Adriana no mês passado. É possível. No dia do meu aniversário, lá em Nossa Senhora das Graças. Foi? É possível, é possível. Olha só, Grandes encontros aqui. Grandes encontros, viu? Era dia do meu aniversário e estavam se celebrando lá as mães que oram na paróquia Nossa Senhora das Graças, ali na Rua Libertador, bairro Nossa Senhora das Graças, despedida da coordenadora regional depois de 18 anos no Amazonas. Isso. Muito bem, então um abraço muito grande, né, para quem está acompanhando, que é aí da paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Sim, a pretensão de encerrar, né, o tema, porque é um tema muito amplo. Nós vamos aqui fechando esse momento desse seminário, agradecendo a Adriana que se dispôs a participar conosco, né? Agradeço o convite do Irineu, representando aqui a coordenação da catequese arquidiocesana e nos colocando sempre à disposição para um outro momento, para outros momentos que forem necessários. Então eu passo a palavra aqui para o Irineu fazer o fechamento do seminário e agradeço todos os catequistas, toda a comunidade que está acompanhando aí esse seminário de catequese inclusiva. Renata, muito obrigado. Eu, enquanto te ouvia e ouvia a Adriana e você fazia ali aqueles comentários, né?
trazendo as inquietações dos nossos catequistas, particularmente um me impactou. Quando você falava com relação à questão da deficiência psicossocial e perguntando se teria formação para os catequistas. O que me chama a atenção? Nós temos a escola catequética arquidiocesana, que depois de alguns anos terminou sendo reabilitada neste ano. E enquanto você falava a pergunta, eu aqui dizia, acabei de achar as duas referências para esse tema quando a gente for refletir essa questão aí em meados de março, abril do ano que vem. Acho que a gente acabou de achar as nossas assessoras. Mas isso é uma história para o ano que vem, gente. Calma, mas a gente vai tentar dar a resposta às perguntas no tempo certo, como for possível. Agora, a única coisa que nós queremos é, primeiro, agradecer a participação, a colaboração, o empenho de vocês em querer mesmo refletir e entender dessas questões. A gente viu que foram 115 catequistas que preencheram o formulário, fizeram seus questionamentos. E aí tem gente que de algum modo a gente conhece, tem coordenação de catequese setorial, coordenação de catequese paroquial, e a gente vê esse universo que cada vez mais nos questiona e espera atitudes nossas. Eu vi aqui no meio das perguntas e inquietações, também por conta da escola, uma iniciativa interessante. Alguém perguntou como que poderia incluir na formação locais onde os catequistas possam fazer o curso de Libras, não é? E aí a gente, inclusive, está aguardando, está conversando com a Renata e a Adriana para a gente pegar depois um link e encaminhar para vocês, para que vocês possam, quando aparecer aí inscrições, aproveitar, abraçar, né? Ano passado teve um curso, mas a gente está aguardando que surjam outros. E eu falo da bonita experiência que é fazer esse curso de Libras. A Renata foi da escola catequética, a Renata participou da escola catequética, e no ano anterior a Renata, nós tivemos uma situação bem interessante. Teve um aluno, que por sinal era da paróquia dela, que fez a escola catequética, e naquele tempo em que eu estava na coordenação da escola, nós tínhamos um programa de estágio. E esse aluno, ao estagiar, ele optou por fazer justamente um mergulho nesse mundo das pessoas com deficiência auditiva. E ele fez o curso, né, com a irmã Célia, ele passou aos poucos servir de intérprete nas celebrações arquidiocesanas, como o Pentecostes, mas claro que o estágio dele foi na própria paróquia. Tanto é que a paróquia Cristo Rei, onde nós estamos, ela hoje tem intérpretes para favorecer que nas celebrações eucarísticas as pessoas que não ouvem possam, de algum modo, ter como entender a celebração. Isso é fantástico. E quando eu encontrei esse aluno lá em Parintins, alguns anos atrás, ele ali servindo de intérprete, ele olhava para mim e ria, e depois ele dizia: como o mundo é pequeno, um dia nos encontramos como professor e aluno, hoje a gente inverte as coisas. E é por aí, né? A Renata hoje está aqui meio que testemunhando, de algum modo, isso que foi semeado um dia. Então, gente, hoje, Adriana, Renata, em nome da coordenação da catequese arquidiocesana de Manaus, eu só tenho a dizer para vocês muito obrigado. Vocês estão prestando um serviço extremamente valioso para nós. Nós precisamos desse apoio, nós precisamos cada vez mais crescer na compreensão dessa reflexão, que aqui não é ponto de chegada, é ponto de partida, né? Com toda certeza. É ponto de partida. Então, muito obrigado, Renata, pela mediação, pelo convite, pelo interesse, pelo empenho. E Adriana, fica a admiração e fica o convite para pensar para o ano que vem para a escola catequética. É um dia, pelo menos, mas um dia bem vivido. Como a gente tem conversado aqui, Irineu e Renata e todos que estão nos assistindo, né?
é sempre um chamado que a gente ouve, né? E a gente precisa estar disponível para, né? Quantas coisas nós temos na nossa vida, né? Por exemplo, temos casa, temos o alimento que sacia a nossa fome, temos um transporte que nos leva, né, de forma confortável, nós temos o privilégio de chegar em casa, ter um lugar confortável para assistir uma televisão, para se deitar, né, para rejuvenescer assim, para o novo amanhecer. Além de ter uma pessoa que nos aguarda. Aí tem o esposo, né? Muitos têm o esposo, a esposa, tem o filho, tem uma mãe, tem uma pessoa que te espera, né? Então muitos não têm esse privilégio, essa bênção que nós temos. Então eu acho que o mínimo, né, que a gente pode retribuir, né, com essas bênçãos todas, com essas dádivas todas que nós temos, é dizer um sim. É pensar no jargão franciscano, né? Dar da nossa pobreza. Exatamente, é dizer um sim, né? De vir aqui, assim, muito feliz, com o coração repleto de carinho, de trazer um pouco do que eu vivenciei durante a minha caminhada com as crianças com deficiência. Não esqueçam que ela também já foi catequista. Já fui catequista, né? Então, assim, dizer o sim, dizer assim, obrigado. Quando eu digo um sim, é porque eu digo obrigado, Senhor, por tudo que tens proporcionado, por tudo que tem colocado no meu caminho. Namastê. Né? Muito obrigada mesmo, de coração, viu? Nós que agradecemos, Renatinha. Então, nós deixamos aí um abraço sincero a todos os catequistas, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecemos todo o apoio da PASCOM da Paróquia Cristo Rei Manaus, que nos oportunizou chegar essa mensagem até vocês. E desejamos que todos tenham aí um bom descanso, boas reflexões, que venham outros momentos como esse também. Muito obrigado e até mais, todos os catequistas. Tchau, Até mais, até a tchau. próxima. Foi muito bom estar com vocês.